Amor. E aí, vamos? Eu já liguei. Pronto. Tá ligado? Tá carregando? Tá. Essa gaveta não tava aqui, tava? Bora lá, bora lá. Capítulo 8. Boa noite a todos. Oi? Onde a gente parou? Ah, tá aqui. Um monte de bolinha. Tá aqui. Bom, gatinho, eu vou começar, tá? Ai. Então tá, né? Vamos lá. Tá ao vivo? Tá. Pronto. Então vem, vai. A gente espera. Né? Tava na última aula. Ó, estamos acabando o capítulo 8. Se alguma gráfica quiser imprimir pra gente, por capítulos, ajuda tanto. Vocês estão curtindo festa junina? Alguém tá? E aí? Trouxe já. Cheguei. Senta-te, arruma-te. Minha blusa. Tá calor, Pode tá ser que me 27 dê graus. frio. Você tá com febre? Não sei que eu não meço, né? Tá com frio? Não, tava com frio. Até agora é pouco. Eu tomei meu Então remédio. você tá com febre. Tá com 20 e poucos graus. Vira mais pra cá, pra pegar todo mundo. Não, mais. Eu falei pra você, vamos mudar de tripé. Tá Nossa, ótimo não. esse tripé, não? Ele tá bom. Por que não tá bom? É a nossa posição. Aí, agora você tá enquadrada, tá vendo? Vem mais pra frente. Se arruma. Não, pra frente. Não, se eu for muito pra Aí. frente, vai ficar muito... Bora lá? Posso? Ou você? Será que tá na internet errada? Dá uma olhada aí. Tá na 2. 2.4, tá bom. Não, tá na 2. Ah, amor. É difícil entender o celular do amigo. Tá, começa. Tá. A fala humana como poder de criação. Já apresentou o livro? Todo mundo já sabe. E eu vou fazer os cortes. E aí nos cortes eu ponho um texto. Tá tudo certo. Maanigala, como se ensina, depositou em Maás 3 potencialidades do poder, do querer e do saber, contidas nos 20 elementos dos quais ele foi composto. Mas todas essas forças, das quais é herdeiro, permanecem silenciadas dentro dele. Ficam em estado de repouso até o instante em que a fala venha colocá-la em movimento. Vivificadas pela palavra divina, essas forças começam a vibrar. Numa primeira fase, tornam-se pensamento, numa segunda, som, e numa terceira, fala. A fala é, portanto, considerada como a materialização ou a exteriorização das vibrações das forças. Assinalemos, entretanto, que, nesse nível, os termos falar e escutar referem-se a realidades muito mais amplas do que as que normalmente lhes atribuímos. De fato,
disse que, quando uma anigala fala, pode-se ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar a sua fala. Trata-se de uma percepção total, de um conhecimento no qual o ser se envolve na totalidade. Hipnotizante. Pelo jeito é, né? Do mesmo modo, sendo a fala a exteriorização das vibrações das forças, toda manifestação de uma só força, seja qual for a forma que assuma, deve ser considerada como sua fala. É por isso que no universo tudo fala. Tudo é fala que ganhou corpo e forma. Em Fulfulde, a palavra que designa fala, Baala, deriva da raiz verbal Bal, cuja ideia é dar força e, por extensão, materializar. A tradição Peu ensina que Geno, o Ser Supremo, conferiu força a Kikala, o primeiro homem, falando com ele. Foi a conversa com Deus que fez Kikala forte. Dizem os Silatigui, ou mestres iniciados Peu. Que estranho, eu já ouvi esse nome, Kikala. Aonde? Posso pesquisar para você, porque nós temos aqui um Google. Kikala, esse nome... Que cala não consente. Ah, não. Você sabia, vai, que eu ia fazer piadinha. Eu sou boa nisso. Kikala. Loja de produtos. Reclame aqui. Você já ouviu falar? O brasileiro perverteu Não, o grande Kikala. Kikala. Tem de tudo. Então, mas não tem Não tem Kikala Kikala. com... Do jeito que tá aqui, não. Que louco, hein? Engraçado, Eu esse já vi. nome eu já ouvi. Deve ter sido em alguma obra, alguma coisa. Mas Kikala? Até me chama pra falar consente. Nossa, parece Não só esse daí. parece. Kikala. Nossa, que estranho. Vamos colocar Kikala sem... Isso, Kikala como tá lá. Como tá aqui, Não, eu ó. coloquei como tá. Agora eu vou colocar como eu quero. Kikala. Kikala. Quero colocar Você agora colocou do jeito que eu quero. Kikala. Kikala. Tem uma home, tem fotos. Tudo em outras línguas. É. Ai, que estranho. Calma. Eu já ouvi. Não, amor, não vai rolar. Porque ele também procura os parecidos. Kikala não. Primeiro, é uma marca também. Onde você mesmo customiza todo o seu picolé. Ah, é um picolé? Aí, gente. Ninguém respeita o mito mais. É um ateliê de roupas. Fora do Brasil. Mais uma vez, quem tem a origem da palavra, a fonte e tudo mais, é só o nosso ilustríssimo... Esse livro é cheio de novidades. É a segunda, não é? É a que segunda. A gente vai procurar e a gente segunda. não acha. A primeira que a gente procurou só tinha referência aqui. Agora nem aqui. O que foi? Você quer o seu carregador? Não, Eu não trouxe. não, tô com 68. Você quer o quê? Que eu deixo aqui, às vezes, para algumas coisas assim, Um dicionário? Um dicionário, é. Só para não, sabe? Só para constar. Mas nesse não vai ter. Não. Não é nem em português? É. Se fosse... Então, beleza. Ó, o primeiro homem que cala, na tradição Peu. O que mais aqui tá falando? A força aqui cala. Que cala é o primeiro homem. Não, amor, eu sei. Tô falando que eu já ouvi esse termo aqui. Sim. Em alguma obra, alguma coisa. Eu queria ver se tinha alguma referência. Referência para o primeiro homem. Obra Primeiro Homem. Ó, você tá saindo do foco. Viu? É, porque eu tô nervoso. É bom eu não aparecer. Não, pode aparecer que cala. Se a fala é força, é porque ela cria uma ligação de vai e vem. Varta. Em Fulfulde. Olha, Varta. Que gera movimento e ritmo, e, portanto, vida e ação. Este movimento de vai e vem é simbolizado pelos pés do tecelão, que sobem e descem, como veremos adiante ao falarmos sobre os ofícios tradicionais. Com efeito, o simbolismo do ofício do tecelão baseia-se inteiramente na fala criativa em ação. Olha só.
A imagem da fala de Manigala, da qual é um eco, a fala humana coloca em movimento forças latentes, que são ativadas e suscitadas por ela, como um homem que se levanta e se volta ao ouvir seu nome. A fala pode criar a raiz, assim como pode destruí-la. Nossa, eu li raiz. De novo. A fala pode criar a paz. Como é que eu tirei raiz disso? Nossa, que maluco. Vou pegar um óculos. A fala pode criar a paz, assim como pode destruí-la. Raiz pra paz. É, Tá bom. Você tá falando de primeiro homem, raiz e tudo mais. Vamos dar uma justificada. Não consigo. Eu vou mentir pra vocês, mas eu não sei de onde veio. A fala pode criar a paz, assim como pode destruí-la. Sim, concordo. É como fogo. Uma única palavra imprudente pode desencadear uma guerra. Do mesmo modo que um graveto em chama pode provocar um grande incêndio. Diz o adágio malinês: o que é que coloca uma coisa nas devidas condições, ou seja, a arranja, a dispõe favoravelmente? A fala. O que é que estraga uma coisa? A fala. O que é que mantém uma coisa em seu estado? A fala. A tradição, pois, confere a Kuma, a palavra, não só um poder criador, mas também a dupla função de conservar e destruir. Por essa razão, a fala, por excelência, é um grande agente ativo da magia africana. E da magia, né? É que a magia cerimonial, ela tem fala e escrita, né? Muito importante. Mas aqui a tradição era de transmissão oral. Oral. A fala. Exatamente. Ai, legal, eu tava vendo aquele negócio da cabala, ou do tarô, Hum. e aí eu tava me lembrando que tem muito da transmissão antes, inclusive sobre esses ensinamentos, antes dos estudos mais modernos, né, estudos europeus. Era muito na fala mesmo, então o simbolismo era transmitido para Do tarô. Também. do tarô também. Se bem que o tarô já tinha impressão, né? Já tinha a escrita. Mas o conhecimento ainda interpretação? era. Então, esse conhecimento era muito ainda de. Transmissão da interpretação. Uhum. Ou do simbolismo oculto, né? Essas coisas que. E tudo que é feito nessa parte de magia oral É oral. se mantém, e se Uhum. mantém aquele ar de segredo, né? Ah, Então, é. vamos passar só para quem realmente. Ah, é. Nossa. E aí você não tem como ficar Só para fazendo quem é igual a capaz Bíblia, de né? entender. Várias traduções e Uhum. para não se distorcer no caminho que eles fazem isso. Ah, é. Com certeza. Absoluta. Não se distorce. Chega, ó. É a brincadeira do macaco, exatamente. Como Deixa que é o eu te nome disso? contar. Telefone sem fio. Não, mas tinha um outro. Eu não sei o que do macaco. Esse aí já é do seu tempo. O meu é um O tempo era meu é telefone mais sem fio. recente, realmente. Macaco. Tem o. Como é que era o nome? Não, vou falar aqui. Não é escada do macaco, é um negócio do macaco. Tipo, que fala assim, que um segurando o outro e ele vai falando. Só fala, fala, fala. Não conheço. Ou então eu vi isso em Madagascar, e aí ficou na minha cabeça. Pode ser, eu vi no Madagascar. No Madagascar 2 tem. Boa. Fala isso. A corrente do macaco, é isso sim, a corrente do macaco. Não é? Eu não conheço. Bom, Droga. eu sou a verdadeira Dory, já que a gente tá falando de desenho animado. Corrente do macaco. Eu posso. É o telefone sem fio ou a corrente do macaco? Pode escolher. Telefone sem fio, corrente do macaco, A corrente ou quem do- conta um conto aumenta um ponto. Também, aí tem 3 versões. Justificando aqui a fala, Nossa, que ou coisa você anotou? seja... Ah, é porque tá legal, né? Quando a gente faz anotaçõezinhas, quando a gente grifa, o professor do lado. Lembrei, agora a gente o professor Clóvis está lendo o Vermelho e o Negro, e aí tem o personagem principal
sobre o qual gira a trama, ele aprendeu latim através da Bíblia, a Bíblia em latim, e ele ensina oralmente. Eu estava lembrando da importância. E aí o livro vai correndo e vai explicando, né? O livro tá ótimo, tá na 13ª leitura, é maravilhoso esse livro, é bom mesmo, viu? E aí eu lembrei dessa parte oral também. A transmissão oral A transmissão oral. Ele recebeu a transmissão do... Bom, enfim, aí é pra quem quiser. Ó, quem tá te ligando? A gestora do IG. Deixa morrer. 2019? A Dé saiu do IG Pirituba, Instituto Gourmet Pirituba e tá... Estou em live agora, não tem. Exatamente. E hoje é quinta-feira. Não, hoje não tem material. Não, tá. Não tem. Tá com graça. Ignora. Quando a gente sai do trabalho, vale dar um gelo. Por quê? Porque patrão não valoriza Para de falar nenhuma. bobagem. Vamos deixar essas coisas seguirem. A gente só segue se a gente larga. Larguei. Eu tô devendo não, mas eu tô falando no geral, eu tô falando no geral. Tô falando de mim, né, velho? Eu tô falando da margarina ainda. Pode ser que seja isso. Eu vou entregar o relatório de notas dos alunos, já tá até pronto, mas eu vou entregar por e-mail. Não, sempre por e-mail. Gente, documente. Porque a Justiça do Trabalho não tá facilitando, ela tá pró-patrão agora. E patrão é safado. Era, é e será. Vamos continuar? Vamos, depois do desabafo dele, né? Exatamente. Não faço suas as minhas palavras, porque cada um tem uma forma de pensar, né? Exatamente. Da manhã, depois eu sou patroa. Então, não seja safado. A fala, agente ativo da magia. Deve-se ter em mente que, de maneira geral, todas as tradições africanas postulam uma visão religiosa do mundo. O universo visível é concebido e sentido como sinal, concretização ou envoltório de um universo invisível e vivo, constituído de forças em perpétuo movimento. No interior dessa vasta unidade cósmica, tudo se liga, tudo é solidário, e o comportamento do homem em relação a si mesmo e em relação ao mundo que o cerca, mundo mineral, vegetal, animal e a sociedade humana, será objeto de uma regulamentação ritual muito precisa, cuja forma pode variar segundo as etnias ou regiões. A violação das leis sagradas causaria uma perturbação no equilíbrio das forças que se manifestaria em distúrbios de diversos tipos. Por isso, a ação mágica, ou seja, manipulação das forças, geralmente almejava restaurar o equilíbrio perturbado e restabelecer a harmonia da qual o homem, como vimos, havia sido designado guardião por seu Criador. Na Europa, a palavra magia é sempre tomada do mau sentido, enquanto que na África designa unicamente o controle das forças, em si uma coisa neutra que pode se tornar benéfica ou maléfica conforme a direção que se lhe dê. Como se diz, nem a magia nem o destino são maus em si. A utilização que deles fazemos os torna bons ou maus. A magia boa, a dos iniciados e dos mestres do conhecimento, visa purificar os homens, os animais e os objetos, a fim de repor as forças em ordem. E aqui é decisiva a força da fala. Assim como a fala divina de Manigala animou as forças cósmicas que dormiam, estáticas, em Ma, assim também a fala humana anima, coloca em movimento e suscita as forças que estão estáticas nas coisas. Mas, para que a fala produza um efeito total, as palavras devem ser entoadas ritmicamente, porque o movimento precisa de ritmo, estando ele próprio fundamentado no segredo dos números. A fala deve reproduzir o vai-vem, que é a essência do ritmo. Nas canções rituais e nas fórmulas encantatórias, a fala é, portanto, a materialização da cadência, e se é considerada como tendo o poder de agir sobre os espíritos, é porque sua harmonia cria movimentos que geram forças,
forças que agem sobre os espíritos que são, por sua vez, as potências da ação. Na tradição africana, a fala que tira do sagrado seu poder criador e operativo encontra-se em relação direta com a conservação ou com a ruptura da harmonia no homem e no mundo que o cerca. Por esse motivo, a maior parte das sociedades orais tradicionais considera a mentira uma verdadeira lepra moral. Na África tradicional, aquele que fala a palavra mata sua pessoa civil, religiosa e oculta. Na África tradicional, aquele que falta a palavra mata sua pessoa civil, religiosa e oculta. Ele se separa de si mesmo e da sociedade. Seria preferível que morresse tanto para si próprio como para os seus. Oxi! Melhor estar morto do que continuar vivo. Em outras palavras. Caramba, então... Não tem como, não tem Sabe solução. o que isso me lembrou? É fogo, olha que lembrança ridícula. Me lembrou Harry Potter. Por quê? Porque o vilão, para ele se proteger de morrer, ele precisa matar e colocar a alma dele em objetos. Mas toda a magia em Harry Potter é com base na palavra. Ou seja, é uma palavra dita com um objetivo, com uma intenção e com uma ritualística certa, um gesticular certo. Não parece diferente, por exemplo, de quando a gente vai, por exemplo, numa festa de Umbanda, onde tem a música, o ritmo e a dança, só que eles têm uma varinha, né, para fazer essa brincadeira. No Harry Potter, Que é a magia ocidental, né? Mas tudo isso é feito através da entonação correta, ou seja, tem a entonação correta, mas a ritualística correta. Não é falado tipo, não, tô tomando banho, falei um negócio, vai... Chegou Meu Deus do céu, né? Falei coisa errada. De repente aquela palavra que você falou descontextualizada não vai funcionar. Porque se fosse assim, já pensou? Todos os latinos, todos os gregos, todos os romanos. Meu Deus. Tá cozinhando. Droga, um demônio. Trouxe um demônio. Desculpa, era sal que eu tava colocando aqui. Era sal e veio você. Desculpa. Você. Não é você. Não era eu. Tá. Os homônimos. Então, essa brincadeira da magia, lembrou disso. E lembrou aquela dança. Lembra quando a gente... tinha um vídeo de uma dança. É uma dança super hipnótica. Que era um homem com um negócio que ele girava e aí os outros ficavam cantando assim, que parece um mantra, né? Mas eles ficavam cantando e mexendo assim com o pezinho. Oriental. Do Médio Oriente. Tá. Era uma coisa meio síria, meio para aqueles lados. E aí eles ficavam cantando e dançando e o cara girando. Sim. Com aquele negócio que parecia um vestido que armava, que parecia um guarda-chuva. E, era hipnótico de ouvir. Só de ouvir. De fazer, então, deve ser um negócio maluco. A palavra tem esse poder, né? Em qualquer religião. A reza, o ritmo de algumas rezas, ele acaba se tornando hipnótico também, dependendo de como é feito, de onde é feito. O girar em volta da Meca. Tem palavras ali que são ritmadas e aquilo é antigo. E aquilo é antigo. Ambiente. Sim, aquilo já é um... Lê em frente ao movimento. Nossa, aquele movimento, né? São e aquilo tem música. Ritmadas. Sim, aquilo tem uma musicalidade. Não é que nem ler a Bíblia. Porque ler a Bíblia, se ler a Bíblia, tem... Se a pessoa lê ritmado, tudo bem. Se não, fica aquele negócio que você tá só lendo. Qualquer leitura. Mas pode ser uma leitura qualquer. Pode ser uma... É você que vai dar aquela entonação. Não existem palavras mágicas. Lembra? O sal não é o demônio do sal, é o sal. Então, eu acho, pelo que você está falando, o que eu vejo entra muito a questão da intenção
e da sua predisposição que você está colocando em cima daquelas palavras. Não, ali. mas aqui o que ele tá falando... Às vezes o cara tá lendo o negócio e não tá nem entendendo o que tá lendo. Então, mas será que é a intenção também? Porque aqui o que ele tá Você colocando... tá dentro de um ambiente, rodando em volta da Meca. Sim, Você não vai entrar naquele ritmo? mas aí tem um ritmo e uma massa, certo? Uhum, E tem o ritmo, que é o que ele tá falando, vai e vem, uhum, essa energia de movimento, uhum. mais a sonoridade, a vibração, Sim. isso tá criando. Agora, só ler. Por exemplo, nós estamos lendo aqui, Mas o cara lá... desritimado, nós estamos lendo Com desritimado. certeza, totalmente desestimado mesmo, porque você tem um problema visual que você não assume e que você precisa usar óculos. Eu não quero assumir. Quer dizer, eu assumo, mas eu não vou colocar óculos. Mesmo assim, eu vou deixar no limite. No limite. Tô até imaginando você com essa cabecinha gorda, marquinha do óculos aqui. Nossa, vai ficar uma graça. Aquela marquinha do Eu óculos. vou parecer aquele personagem do Simpsons. Nossa. Vai ter que usar uns óculos estilizados. Então, mas enfim. Não é qualquer leitura, porque o que ele está colocando aqui é, primeiro, Não é tem que qualquer ter a leitura, vibração. concordo. A vibração é importante. Por isso da fala. A É um vibração. conjunto, lembra dos três? Sim, a vibração. Tem que ter o ritmo. Tem que ter a... E o que mais ele falou? Cadê? Ah, que a gente tá falando da lepra. Aí, as canções rituais, a encantatória, a fala é, portanto, materialização da cadência. Cadência. Cadência é importante. Se eu tô lendo uma poesia, eu não tô com cadência na poesia? Depende de quem escreveu. Os modernos tiraram a cadência daquilo. Sempre ele tem que fazer uma observação. Os modernos pra queimar o que eu tô zoaram! falando. Amor, os modernos zoaram! Toda vez que eu falar com Agora você, aquele eu tô falando da the tradição. lamp, the lamp. Aí sim. Toda vez que eu falar, eu tô falando The tradição, lamp, the tradicionalmente. A primeira coisa que vem na tua cabeça é o quê? Pois ele vai lá no Oriente Médio da Síria, no ano de 1200 a.C. É duro, viu, Brasil? Falando nisso, você que é uma pessoa bíblica, eu tava vendo que tinha alguns... quem foi que falou pra gente? Alguém passou pra gente que tinha esse relato de que antigamente, antes do catolicismo, o cristianismo era festivo, era cantado, e normalmente as reuniões eram com música, com aquele pandeirinho e música. Música, dança e muito canto. Ué, mas isso não é a Bíblia que fala. Não, A tradição... amor, presta atenção no que eu falei. Eu falei que antes do catolicismo. Alguém falou isso pra gente. Antes do catolicismo? Antes Foi o catolicismo que tirou a música? Parece que foram bons dos rituais? O catolicismo parece que tirou um monte de coisa, né? Tirou pedaços da Bíblia, tirou a música, fez um monte de coisa. Alguém falou isso pra... Mas eu sei que... Eu sei quem foi que falou. Onde eu tô querendo chegar? Lá, quando a gente foi para Israel, Egito, e quando você lê o Antigo Testamento, tudo era através de música. Foi o Avi que falou. O Avi falou que no Antigo Testamento, os encontros bíblicos, os encontros religiosos do Antigo Testamento, por isso que eu lembrei do catolicismo, o pré-cristianismo era festivo, embora o Deus fosse ciumento, vingativo e rancoroso. Mas os encontros eram festivos. E falar de Deus era uma festa. Não sei, não. Embora ele fosse o cara que punia, mas tinha festa também. Tinha festa. Depois tinha surra, mas tinha festa. Se você dançasse pro lado errado. Tinha a festa e depois, toma, chibato, 40 anos andando, se vira aí. Aí furou a pedra errada, não vai entrar no paraíso. Esse é o castigo. Não se perde, não. Depois sou eu que sou TDA. Furou a pedra errada, eu não me conformo. Aonde você quer chegar? Até no pré-cristianismo havia essa festividade, essa comemoração que envolvia dança, canto, ritmo, cadência e fala, discurso, oralidade na transmissão do conhecimento. Ou seja, isso não tem nada... Pré-cristão. Não, acho que todas as religiões. Tem a ver com a humanidade, não com a religião. Exato, tem a ver com a humanidade. A gente está lendo a história da África. Da humanidade, não de religião. Que é uma história que não tem nenhuma ligação cristã. Aqui no que está passando, o mito originário não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com
a tradição judaico-cristã, nem muçulmana, islâmica. Não tem a ver com religião. Mas aqui é uma religião, né? Não, O mito fundamental Nós estamos falando da história do começo do começo do começo. Não, a gente está falando de um outro mito originário. A gente conhece 2 ou 3 e estamos pegando um outro que segue mais ou menos a mesma linha. O mito originário é uma religião? Pode fundar uma religião, por isso que é originário. Vou continuar aqui a leitura. Tá. O chantre do Como Dibe de Kulikoro, no Mali, cantou em um de seus poemas rituais. Vai ter que fazer cantando. Poema. Vai fazer cantando, quero ouvir. A fala é divinamente exata, convém ser exato para com ela. A língua que falsifica a palavra, vicia o sangue daquele que mente. Nada a ver, como é que vai traduzir um negócio cantando? Mas eu fiz a sua vontade. O sangue simboliza aqui a força vital interior, cuja harmonia é perturbada pela mentira. Aquele que corrompe sua palavra, corrompe a si mesmo, diz o adágio. Quando alguém pensa uma coisa e diz outra, separa-se de si mesmo. Rompe a unidade sagrada, reflexo da unidade cósmica, criando desarmonia dentro e ao redor de si. Agora, tem que falar a verdade. Então, mas olha que estranho. Isso não me é estranho. Essa fala, esse discurso não me é estranho. Não, alguém se apropriou já. E já escreveu como, tipo... Não, eu não lembro se foi escrito que eu li, mas era alguma coisa assim que falava muitas assim, ó, frases importantes. não se divida. Quando você está em dúvida e quando você mente para você mesmo, você se divide. E quando você se divide, você não é pleno, você não vai para lugar nenhum. Mas eu não lembro de onde veio isso para mim. Daqui a pouco você vai lembrar. Não, isso não vai ter sido do Rei Leão. Do Rei Leão. Era da minha adolescência, sabia? Na minha adolescência eu vi isso. Agora, ouvi ou... Não sei. Então, talvez tenha sido uma fala familiar. Por exemplo, a minha mãe dizia que muitas dessas frases a gente acaba ouvindo na infância, vindo dos antigos, e a gente não sabe uma origem. Mas acho que não foi minha mãe. Eu só não sei de onde veio. Sua mãe, alguém mais velho que você, né? Qualquer um, então. Qualquer um mais velho que você. Você é um Benjamin Button, esqueci. Agora podemos compreender melhor em que contexto mágico-religioso e social se situa o respeito pela palavra nas sociedades de tradição oral, especialmente quando se trata de transmitir as palavras herdadas de ancestrais ou de pessoas idosas. O que a África tradicional mais preza é a herança ancestral. O apego religioso ao patrimônio transmitido exprime-se em frases como: aprendi com o meu mestre, aprendi com o meu pai, foi o que suguei do seio da minha mãe. Nem tinha lido essa parte ainda. Caraca. Eu já quis dar crédito para sua mãe, que você falou, não foi minha mãe, não. Não, não foi. Eu me lembro que na adolescência eu acho que eu tive que tomar algumas decisões. Você não sugou do seio da sua mãe essa informação. Acho que não, porque eu tomei uma madeira. Você aprendeu com seu mestre. Mestre. Ou com o seu pai. Com o meu pai não foi. Vai. Os tradicionalistas. Os tradicionalistas. Os grandes depositários da herança oral são os chamados tradicionalistas. Memória viva da África, eles são suas melhores testemunhas. Quem são esses mestres? Em Bambara, chamam-no de Doma ou Soma, os conhecedores ou Donikeba, fazedores de conhecimento. Em Fulani, segundo a região de Silatigui, Gandô ou Chiorinque, palavras que possuem o mesmo sentido de conhecedor. Podem ser mestres iniciados e iniciadores de um ramo tradicional específico, iniciações do ferreiro, do tecelão, do caçador, do pescador e etc. Ou possuir o conhecimento total da tradição em todos os seus aspectos. Assim, existem domas
que conhecem a ciência dos ferreiros, dos pastores, dos tecelões, assim como das grandes escolas de iniciação da savana, por exemplo, no Mali, o Como, o Core, o Namá, o Do, o Diahawara, o Niá, o Niaworole e etc. Mas não nos iludamos. A tradição africana não corta a vida em fatias e raramente o conhecedor é um especialista. Na maioria das vezes, é um generalizador. Por exemplo, um mesmo velho conhecerá não apenas a ciência das plantas, as propriedades boas ou más de cada planta, mas também a ciência das terras, as propriedades agrícolas ou medicinais dos diferentes tipos de solo e a ciência das águas, astronomia, cosmogonia, psicologia e etc. Trata-se de uma ciência da vida cujos conhecimentos sempre podem favorecer uma utilização prática. Conhecimento de um conjunto, né? Não é especialista. Exatamente. É um conhecimento generalista. E quando falamos de ciências iniciatórias ou ocultas, termos que podem confundir o leitor racionalista, trata-se sempre, para a África tradicional, de uma ciência eminentemente prática que consiste em saber como entrar em relação apropriada com as forças que sustentam o mundo visível e que podem ser colocadas a serviço da vida. Sabe o que eu estou começando a achar? Não. Que o meu problema com a maçonaria é porque eu sou um africanista. Porque é muito blá blá blá. E nada prático, nada útil. E aí, realmente, eu concordo com isso. Então, o conhecimento, quando ele é generalista, ele soluciona problemas de uma forma menos burocrática, né? Exato. E um dos problemas que eu tive na maçonaria é... eu entrei antes da pandemia. Chegou na pandemia, o pessoal queria fazer festa de comemoração de Dia das Crianças para crianças do bairro, mas não ajudavam as pessoas que tinham perdido o emprego de uma forma prática. E ainda estavam querendo expulsar as pessoas por não pagarem a mensalidade. Ou seja, era uma balbúrdia. Então, é porque acaba sendo meio que preciosista, né? Você Oh. vai seguir aquela regra e aquela regra não tem flexibilização, porque a pandemia ela veio para todos. Todo mundo e para mudar tudo. E pegou todo mundo de surpresa. Ou seja, ou você que tem você bases, ou você tem alicerces para se basear, ou... E aí foi que a gente descobriu o que era joio e o que era trigo. Ou você vê o todo, ou você vê o individual, né? E nesse caso que a gente está falando aqui, desse tipo de conhecedor dos tradicionalistas, eles imaginam num tempo de pandemia. Ia olhar só para um lugar? Não, peraí. O que está acontecendo no todo, que foi o que você descreveu? Como é que está a nossa casa? Quem está passando necessidade, aperto aqui? Ao invés de eu ir lá ajudar a tribo do lado, eu vou ajudar a mim a se fortalecer para que nós juntos consigamos ajudar o todo. Esse é o problema da política, né? Porque na política a pessoa quer aparecer para o outro e não faz dentro de casa, realmente. Já entra naquela parte lá que a gente leu do está dividido. Pensa uma coisa e fala outra. Pensa uma coisa e fala outra, exato. E aí E isso é um problema, porque aí quando você está estudando, você pode questionar. Você fala assim, mas espera aí, segundo os nossos estudos nós deveríamos fazer isso. Por que não fazemos? Aí vira uma merda. Aí você tem que sair. Fecha a porta e deixa o negócio pegar fogo. Falou, gente! Tô indo, só joguei a bomba e de preferência de gás lacrimogêneo. Nossa Senhora. Guardiões do segredo da gênese cósmica e das ciências da vida, o tradicionalista geralmente dotado de uma memória prodigiosa, normalmente também é o arquivista de fatos passados transmitidos pela tradição, ou de fatos contemporâneos. A chance de dar merda aqui é grande, hein? Porque a pessoa tem memória, mas hoje a gente sabe que quando a gente não tem uma memória, ou a gente falseia a memória. Os fatos contemporâneos, de repente, dependendo de como foi, como a pessoa vivenciou, toma essa verdade pra você. E aí vai por
Porque a gente viu naquela parte de trás a questão da memória, lembra? Eu tô relendo aqui porque o que você tem que... Quando a gente lê, relê, a gente entende. Então tá falando aqui. Guardião dos segredos da gênese cósmica e das ciências da vida, o tradicionalista, geralmente dotado de uma memória prodigiosa, pode ser que tinha uma Débora lá no meio, entendeu? Pode. Que tem uma memóriazinha de Dory e alguns conhecimentos iam ficar perdidos pelo caminho. Geralmente, mas nem sempre, não é 100% da situação. E eu penso que na oralidade a grande perda ela acontece por conta disso. Porque se eu estou transmitindo isso, em algum momento alguma coisa vai se perder pelo caminho. Mas sabe o que eu estava descobrindo? Lembra quando a gente leu uma parte, há uns 2 capítulos atrás, que falava dos rituais? Lembra? Há uns 2 capítulos atrás. E que alguns rituais se repetiam, se eles se repetissem demais, poderia ter ruído na transmissão do conhecimento. Mas se eles se repetissem em espaços extremamente longos, era perigoso não chegar a completa informação. Tipo aquele ritual onde a pessoa tinha que ter 70 e poucos anos para... Mas o que eu tava me lembrando? O João, Parecendo coisa rala. ele tava cantando as músicas de festa junina, que estavam sendo ensinadas na escola. A escola não é uma escola religiosa, então ela ensina... Mas tem festa junina. Mas tem festa junina. Não, ela não segue uma religião específica, digo. Mas tem festa junina. Festa junina é uma festa específica. Então, mais ou menos. Porque ela já caiu para uma tradição cultural para além da religião. E algumas religiões negam, outras... Então, ele estava cantando uma música que eu nunca tinha ouvido. Que é uma... não sei o que... Fogo na aba do meu chapéu. É uma musiquinha... E é uma musiquinha ritmada gostosa, tal. Além das outras. Olha a fogueira Iá, olha a fogueira eu. E essa tradição está sendo transmitida constantemente, ou anualmente, porque é uma festa anual, que tem uma característica regional e que a cada repetição ela renova o ciclo. Então, eu vou fazer uma observação bem assim, muito legal isso que você falou, esse lado. Tá deixando de ter uma característica apenas religiosa, porque festa junina sempre foi. E a aparição dessas cantigas, que nem sempre tem a ver com São João, acende a fogueira do meu coração, e capelinha de melão, que é de São João, sempre você tá falando dos santos, tem outras musiquinhas aí no meio que falam a respeito de outras coisas também. Que falam da festa. Exatamente, e que ficaram meio que guardadas lá, voltando lá naquilo que você falou, de você perder as características musicais. Então, tem que ter música, então vamos deixar as músicas que falam sobre este assunto especificamente. Aquela ali é só para dançar e pular fogueira? Não vamos botar, não. Vamos deixar ela lá guardadinha. Deixar ali que ela vai ter sementinha em algum momento. Tá tendo um retorno dessas tradições orais, né? Você vai pro interior, essas musiquinhas estão todas... E mesmo sendo uma coisa, por exemplo, a gente vive no ritmo da cidade. O ritmo da cidade não tem essa festividade nos moldes interioranos. Mas ainda assim, como forma de resgate da festividade, tem surgido muita festa na cidade. Para resgatar esse lastro que parecia tá se perdendo, por exemplo, com a tradição específica de uma festa totalmente regional. É lógico que o fato de ser uma festa talvez ajude. Mas, por exemplo, eu lembro que eu via minhas festas de criança, onde minha avó, que era interiorana e veio para a cidade, junto com os vizinhos que também eram interioranos, montavam barraquinhas e faziam festa. Todo mundo levava comida, não tinha nada além de crianças brincando, todo mundo conversando e a comida distribuída na rua. Entregou a idade. Para todo mundo brincar. Acabou de entregar a idade. Aí eu lembro que... Festa na rua, festa junina na rua. Depois de um tempo, eu, adolescente, tinha a festa da Portuguesa e a festa dos estádios. As festas dos estádios acabaram. A festa das igrejas quase não tá tendo. Mas está voltando a ter festa nas ruas. Ou festas menores, festas pequenas de São João, além, agora reforçado, das festas da escola.
Seja uma repetição por outros meios do ciclo. A gente conheceu o Estênio, que é de Pernambuco? Campina Grande. De Campina Grande, na Paraíba, e ele falando da festa. Eu conheci um cara de Pernambuco que também ia para Campina Grande e falava, é a maior festa. São João do mundo. É maior do que carnaval para nós. Sim. São João é festa assim, de São dias. João é maior do que Natal, para você ter uma ideia. São João, ele é a conotação e a grandiosidade da festa de São João nessas regiões, ela é maior do que Natal. Isso não sou eu que estou falando, eles mesmos falam. E eu, pelas pessoas que eu conheço que estão aqui em São Paulo, que são desses locais, eles preferem ir para a comemoração do meio do ano, de São João, do que ir para ficar com a família no Natal e Ano Novo. É tipo a Meca. É uma coisa de É uma Meca louco, festiva. Né? Porque realmente é festa. É festa de verdade. E é festa, e é uma festa que tem um fundamento. Se você for lá na origem, né? Da colheita e tudo mais, né? Da colheita do milho no meio do ano aqui, né? Então é uma das maiores festividades de abundância de alimento. Olha, eu já, na minha hierarquia, já Você vê milho na festa junina, você não sabe por quê. Por Milho e pinhão, porque tem pinhão, né? Não foi importado. Na minha cronologia já tá Carnaval e festa junina. Quero comer pinhão agora. Na frente, sempre estiveram, porque eu também nunca curti Natal. Na frente do Natal. E na frente da festa de virada de ano, que agora eu me importo menos. Então, Carnaval e São João virou uma coisa assim. Você se importar é muito engraçado. Mas enfim. O que eu tenho visto de mudança nessas festas, aproveitando isso que você falou? A ressignificação delas, ou a busca do real motivo delas existirem. Os tradicionalistas vão pegar o real motivo. Exatamente. Por exemplo, Carnaval. Por que existe o Carnaval? Por que o Carnaval embranqueceu de um jeito que você vê que você fala, mas qual que é a origem da festa Carnaval? Quando você vai lá na origem da festa, que é uma festa de negros. De negros. E aí, você vê hoje o Carnaval, você fala, peraí, onde é que se perdeu tudo isso? E eu tô vendo um movimento, assim como na festa junina, que você acabou de falar, né, do resgate das reais canções, da reunião familiar, né? Você fazer uma festa junina na sua casa, ao invés de você estar num estádio, você fazer entre os vizinhos. É um retorno, e eu acho que o que trouxe bastante isso foi a pandemia, né? E eu acho que reúne menos pessoas, aí você... Mas será que não é uma fase? Porque eu acho que sempre é uma fase assim, expansão. Sim, todo mundo. Foi aquela coisa de todo mundo vai, curte em qualquer lugar, o negócio tá explodindo. E agora aquela coisa agora é a época dos tradicionalistas, de resgatar a origem, de resgatar o significado. Porque você lembra das festas de infância. Eu lembro. Mas o seu filho não tem essa referência. Por isso eu tenho que fazer pra dar pra ele uma referência também. É isso. E é aí que a tradição vai Ou seja, vamos fazer uma fogueira na sala, com livros. Na lareira. Na lareira. Botar os livros na lareira. Então, eu falei aqui do Guardião dos Segredos da Gênese, ok? Já falamos do adágio. Peraí. Uma história que se quer essencialmente africana deverá necessariamente, portanto, apoiar-se no testemunho insubstituível de africanos qualificados. Não se pode pentear uma pessoa quando ela está ausente. Diz o adágio. Caraca! Boa, hein? Os grandes doma, os de conhecimento total, eram conhecidos e venerados, e as pessoas vinham de longe para recorrer a seu conhecimento e a sua sabedoria. Ardodembo, que me iniciou nas coisas fulani, era um doma peu, um silatigui. Hoje é falecido. Ali outro silatigui, peu, ainda vive. Opa, quem está falando isso é o próprio Ampateba. Ele foi iniciado. Porque esse texto é dele. E agora ele está falando na primeira pessoa. Então vou ler de novo. Vou ler um capítulo, o parágrafo de antes que também vai ajudar. Eu vou ler. Guardião dos...
Guardião dos segredos da gênese cósmica e das ciências da vida, o tradicionalista, geralmente dotado de uma memória prodigiosa, normalmente também é o arquivista de fatos passados transmitidos pela tradição ou de fatos contemporâneos. A história que se quer essencialmente africana deverá necessariamente, portanto, apoiar-se no testemunho insubstituível de africanos qualificados. Não se pode pentear uma pessoa quando ela está ausente, diz o adágio. Os grandes Doma, os de conhecimento total, eram conhecidos e venerados, e as pessoas vinham de longe para recorrer ao seu conhecimento e à sua sabedoria. Ardodembo, que me iniciou, que você falou que está na primeira pessoa, né, nas coisas fulani, era um Doma Peu, um Silatigui. Hoje é falecido. Aliessa, outro Silatigui Peu, ainda vive. Danfocine, que frequentava a casa de meu pai na minha infância, era um Doma quase universal. Não somente era um grande mestre iniciado do como, mas também possuía todos os outros conhecimentos de seu tempo históricos, iniciatórios ou relativos à ciência da natureza. Era um Eduardo, em comparação com a Débora. Era conhecido por todos na região, que se estende de Sikasso a Bamako, isso é, os antigos reinos de Kenedugo e de Beledugo. Continua, que tá interessante. Seu irmão mais jovem, Latif, que havia experimentado as mesmas iniciações, era também um grande Doma. Além do mais, tinha a vantagem de ler e escrever árabe e de ter prestado serviço militar nas forças francesas, no Chad, o que lhe permitira coletar grande quantidade de conhecimentos na savana chadiana, que se revelaram análogos aos ensinados no Mali. Iwa, pertencente à caça dos griots, é um dos maiores tradicionalistas do Mande vivos no Mali, assim como Banzomana, o grande músico cego. Neste ponto é preciso esclarecer que um griote não é necessariamente um tradicionalista conhecedor, mas que pode tornar-se um se for essa sua vocação. Não poderá, entretanto, ter acesso à iniciação do como, do qual os griotes são excluídos. De maneira geral, os tradicionalistas foram postos de parte, se não perseguidos pelo poder colonial, que naturalmente procurava extirpar as tradições locais a fim de implantar suas próprias ideias, pois, como se diz, não se semeia nem em campo plantado, nem em terra alqueivada. Por essa razão, a iniciação geralmente buscava refúgio na mata e deixava as grandes cidades, chamadas de Tubabu-Dugu, cidades de brancos, ou seja, dos colonizadores. No entanto, os diversos países da savana africana que formam o antigo Bafur, e sem dúvida outras partes também, ainda existem conhecedores que continuam a transmitir a herança sagrada àqueles que aceitam aprender e ouvir e que se mostram dignos de receber os ensinamentos por sua paciência e discrição. Regras básicas exigidas pelos deuses. Dentro de 10 ou 15 anos, os últimos grandes Doma, os últimos anciãos herdeiros dos vários ramos da tradição, provavelmente terão desaparecido. Se não nos apressarmos em reunir seus testemunhos e ensinamentos, todo o patrimônio cultural e espiritual de um povo cairá no esquecimento juntamente com eles, e uma geração jovem, sem raízes, ficará abandonada à própria sorte. Caraca! Que porrada! Sentiu peso? Porra, foi... E quando que é esse livro? Então, esse livro aqui foi publicado... ele começou em 70 a escrever. Ou seja, 10, 15 anos. É foda, hein? Pode ser que agora que a gente está lendo já nem tenham mais. Eles já nem existam mais. É possível, porque esse escritor já é falecido.
essa é o escritor desse capítulo, esse Ambatê Bah, já é falecido. Então, Faleceu em 90 e pouco. E o interessante é essa parte que fala, né, que você não tem como... Eu estava falando esses dias a respeito da transmissão de conhecimento, de escravidão, escravização, que antigamente o que acontecia? Quando você dominava, ganhava a guerra, dominava um povo, trazia ele e assimilava os conhecimentos que ele trazia junto. Os romanos fizeram Os isso, romanos né? fizeram isso. Agora, neste caso aqui já é o contrário, né? Nossa, Não quero acabar, apagar, não quero resquício, que eu quero colocar minha semente ali, né? Eu quero fazer xixi no meu território novo. Olha, eu vou falar, quanto mais eu leio esse livro, mais raiva eu tenho de europeu. Vai tomar no cu. É um sistema que, pelo menos, tá aqui, tá garantido, né? Tá falando que isso aconteceu de fato. E algumas coisas foram registradas. Sem ter a perda, né? A biblioteca se queimou. Mas olha, puta que eu pariu. Puta que eu pariu. E o pior é que o Brasil tem um pensamento europeu muito forte. E tá É o que está com o povo acontecendo indígena, né? com o povo indígena. Nossa, Pensei que inferno. nisso, na hora que eu tava lendo, eu tava pensando nos povos indígenas. Quantos já foram totalmente extirpados, tribos inteiras dizimadas, porque o cara quer a terra onde eles estão. Não, e apaga. Não. Apaga totalmente. Desculpa o que eu vou dizer. Se você é cristão, foda-se. Isso é um problema seu. Malditos cristãos. Porque quando a catequização cristã começou, não foi para registrar nem para isso serviu, para registrar a história dos povos. E foi dizimando. E o cristão protestante está pior. Está apagando a história. O cristão protestante brasileiro em Angola. Discriminando o negro. Né? Discriminando o negro na terra dele. Tentando fazer a... Como que é para que eles não tivessem mais filhos? Como que é o nome de quando faz isso? Quando faz a... Tá vasectomizando e laqueando as mulheres? Sim. Para acabar? Mas quem tá fazendo isso? Quem estava propondo isso era a religião de Edir Macedo. Chega lá, as famílias... Geralmente são famílias grandes. Tem essa tradição, né? 10 filhos. Ah, não tem como criar esses 10 filhos. A gente te opera para você não ter mais. É lógico que o pai não quer ver um filho passando necessidade. Ninguém quer. E do jeito que ele coloca... Que às vezes é colocado para essas famílias, se ele não tiver mais filho, ele vai conseguir uma qualidade de vida melhor. Então é um conceito cristão inserido dentro de uma sociedade que não é esse o real pensamento dela. Que é de transmitir os seus conhecimentos, encher a sua aljava de filhos e a gente vai sempre dar um... E esse conceito de população menor, esse conceito é um conceito europeu recente. E só se conquistou essa característica a custo de tirar recurso de outros povos. Para criar um sistema de qualidade de vida e tudo mais que beneficiasse o europeu. Acabando com diminuindo a população, vai diminuindo até que... Não, mas não acaba assim, né? Porque o europeu ainda tem essa raça maldita. Sim, não, tô falando a respeito do objetivo, às vezes, quando vai... Você acabou de falar. Foi lá catequizar e ainda ensina que, olha, vamos esterilizar. Esterilizar. Né? Isso, esterilizar. Essa é a palavra, esterilizar. Para que vocês tenham uma melhor qualidade de vida. Só que não, Qual que é o real objetivo por trás disso? Exatamente. Não saberemos. Fechamos? Acho que tá bom, né? A gente tá vendo bem, mas chegou numa parte que deu raiva. Depois a gente ouve uma meditação para poder dormir sem pensar em coisas ruins. Nossa, que bosta. Bom, acabou assim, né? Tava
Não, mas é a realidade. É a Isso daqui é a realidade. é a Não tem realidade. como... E o importante é a gente ler e entender e ver o que está acontecendo. Não, Porque isso é- até então a gente não sabe. Exato. Fica no... Ontem eu estava falando a respeito do caso da menina de 10 anos Nossa que foi Senhora, impedida que de bom. fazer a interrupção da gravidez. Sabe o que eu li hoje sobre isso? Que se a juíza for considerada culpada, ela será aposentada. Ou seja, vai receber o salário integral e não pode exercer a função. Vai receber para ficar em Ela casa. foi promovida Essa agora. é a punição que se dá para um concursado do judiciário. Pior que isso, quando a gente ouve um caso desse que deixa a gente de cabelo em pé, a gente fica horrorizado com um caso e quando a gente sabe que a cada 20 minutos uma menina como essa dá luz no Brasil. Sem contar que o nível de estupro não diminuiu. Aumentou com a pandemia. Então, são coisas que a gente às vezes não quer olhar, mas que a gente precisa olhar e falar. Mas vamos ser sinceros. Nós viemos de uma você realidade que a gente viu coisas e viveu coisas que Uhum. não estavam divulgadas em lugar nenhum. Sim. Por que não se divulga? Porque a TV mostra a realidade da classe média alta, que é, não, ó, saiu de casa, foi pro shopping, teve uma vida legal, no máximo o pai traiu a mãe com uma outra pessoa, no máximo com a amiga da mãe e tal, e tá tudo bonito. Não mostra a realidade, e a TV nunca vai mostrar, porque a TV não é pro pobre, não é pra essa camada, não vai contar a história dessa gente. Mas a internet conta. A internet conta. A vida real. Ter internet não aumentou a criminalidade, mostrou a criminalidade. O Brasil já era racista, o Brasil já botava fogo em mendigo na rua, pais de Só classe... não era filmado e Exato, pais eram estupradores, mães vendiam e vendem crianças. Isso sempre existiu, mas agora se vê. Então esse brasileiro cordial que foi criado, essa fama do brasileiro cordial, é uma fama para exportação. Sempre foi essa merda. E sempre teve juíza branca, juiz branco, defendendo a classe média brasileira branca. Ou seja, qualquer coisa que saia disso, não, é um crime, é um pecado. O bebezinho da sua filha de 10 anos vai poder fazer a felicidade de um casal que não pode ter filhos. Tomar no cu, né? É, Esse tipo de pessoa não é esterilizada. Esse tipo de pessoa, ela vai dar cria e vai sair alguém dessa barriga com a criação dessa cabeça. Se não tivesse registrado, a gente ia falar, não é verdade. Exato. Agora, você olha para a foto da mulher, é uma branca de descendência europeia, com uma porra de um nariz fino, falando de como criar uma criança num país racista. Uma criança tendo criança. É uma bosta. Vai além de muitos estereótipos, né? É uma coisa que, infelizmente, a gente tem que abrir os olhos e olhar. Olha, nessas horas eu acho que a pessoa realmente tem que ter fé. Porque quem acredita que a gente não vive no inferno, tá feliz. Tá olhando para isso e falando, não tem salvação. Eu acho que não tem. Fim de transmissão. Enfim, vai curtir São João. Semana que vem. Psicanálise de novo. Nossa, psicanálise tá fervendo. Tudo tá fervendo. Psicanálise tá fervendo. É verdade, os dois se entruncaram num nível. Tá menos... E fuja da maçonaria. Concluiu, mano.